E nós já lemos aqui, até hoje dia 11, mas já lemos boa parte do livro de Gênesis e fomos até o capítulo 12. E cronologicamente agora nós estamos no livro de Jó, né? Estamos lendo e eu queria compartilhar com você uma parte dessa leitura de Jó que caiu para a gente essa semana para renovar o nosso coração, as nossas esperanças e alimentar a nossa fé em Cristo Jesus. Então, são todos bem-vindos, Fernanda, Pastor Ebert, Miriam, sejam todos bem-vindos neste nosso encontro de oração. Eu quero ler então Jó, capítulo 19, e o verso 23 em diante. E depois nós vamos orar. Nós temos aqui muitos pedidos de oração. E esta reflexão que quero fazer hoje é continuidade da reflexão que o pastor Ebert fez na nossa comunidade no domingo próximo ao passado, quando ele fez uma bela exposição da palavra de Deus e nos anunciando que o sentido da vida está em Deus. O sentido da vida está em Deus. E é isso que a gente aprende na vida desse homem chamado Jó, um homem extraordinário, um homem simples, porém extraordinário. E eu queria ler com você. Ele diz assim: quem me dera, Jó 19, 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não os outros. A saudade me desfalece e o coração dentro de mim. E se disserdes, como perseguiremos? A causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juiz. Eu ousaria chamar esse enunciado de Jó, que todos nós bem conhecemos, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Eu chamaria isso de uma profissão de fé de um homem do Oriente, um homem gentil, mas um homem íntegro, que temia a Deus, que obedecia à palavra de Deus, um homem rico, abastado, um dos homens mais conhecidos da sua cidade, muito respeitado, extremamente sábio, um homem que tinha uma vida cheia de bens, com muitos filhos e sempre intercedia pelos seus familiares, pela sua casa, pela sua cidade, pelas pessoas com as quais ele convivia. Era um baluarte do seu tempo. E todos sabem a história de Jó, todos conhecem muito bem, eu não quero me alongar nessa parte. Mas quando ele está ali no seu estado de dor, de sofrimento e de aflição, este homem nos ensina muitas coisas. Eu acredito que o maior ensinamento que nós temos da vida de Jó é que qualquer um de nós pode passar em qualquer ambiente de vida, pode passar em qualquer contexto que a vida nos apresentar, seja de fartura, seja de escassez, seja ambiente de vida ou de morte, seja um ambiente onde a gente tem saúde ou onde
a gente está tomado pela doença. Em qualquer um desses contextos, em qualquer um desses ambientes, a gente pode passar servindo a Deus. A gente pode passar e a nossa esperança ser alimentada. A gente pode experimentar essas agruras da vida, mas sem perder a nossa esperança. E este homem estava tão convicto disso quando estava no seu pior momento. E talvez disséssemos o seu pior momento do ponto de vista natural, não é? Quando ele já havia perdido a família, os filhos, todos os amigos, todos os bens, perdeu a saúde, agora estava sentado no pó, numa situação caótica. Mas é daquele lugar, daquele ambiente, naquela circunstância, que ele vai editar uma das profissões de fé mais poderosas, uma das profissões de fé que ao longo do tempo tem sustentado muita gente, uma profissão de fé que tem sido ânimo para muita gente durante milênios. E nem o próprio Jó sabia da dimensão do que ele iria dizer e declarar, porque ele diz: quem me dera que o que eu vou dizer agora fosse escrito em livros. Quem me dera se fosse gravados, escritas essas palavras que eu vou dizer agora. Aliás, diz Jó, seria até ideal que isso fosse esculpido numa rocha, alguém com a capacidade de escrever isso com pena de chumbo em uma rocha, de modo que jamais fosse apagado. E a declaração e profissão de fé de Jó é essa: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Você sabe, assim como Jó, você também sabe. Eu gosto muito dessa afirmação: eu sei. Eu estou convicto. Eu tenho certeza no meu coração. Eu sei dentro de mim, no meu ser, que o meu Redentor vive. Eu sei. Você sabe disso? Isso já encontrou lugar no seu coração? Isso já encontrou guarida na sua alma, no seu ser? Onde vive seu coração? Onde vive sua alma? Onde está escondida a sua esperança? Onde está a sua fé? Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu perdi, não importa a minha condição de saúde, não importa a condição em que está o meu corpo, os meus amigos, a minha família que se foi, não importa. O que importa é que eu sei o que eu sei. E o que eu sei é o que o meu Redentor vive. E o que eu estou vivendo não apaga o que eu sei. O que eu estou vivendo agora, diria Jó, não arrefece o que eu sei. Muito pelo contrário. As lutas que eu estou passando, o sofrimento e a dor que eu estou passando, só me faz crer cada vez mais que eu sei que o meu Redentor vive. Aquele que é o dono da vida está vivo. Eu posso estar à sombra da morte, mas ele vive. E por fim ele se levantará sobre a terra. Por fim ele se levantará sobre o pó. Porque essa ideia do que o Jó está dizendo, ele está no pó, mas ele está em cinzas. E ele diz, por fim ele se levantará desse pó, dessa terra, dessa minha condição mortal ou da morte. Ele se levantará sobre a morte. Ele se levantará
revestido de poder sobre a morte. Jó estava dizendo: a morte se avizinha ao meu coração, a morte se aproxima de mim, a morte está chegando, eu posso sentir os seus passos em minha direção. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. E mesmo quando este meu corpo se acabar, eu já estou só pele e osso, mas quando isso tudo findar, eu o verei, eu mesmo, por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu verei o Senhor, não pelos olhos dos outros, mas com os meus. É o meu relacionamento com Ele, não é de ouvir falar, não é do que os outros disseram, não é do que a circunstância está me mostrando, não é do que está acontecendo no mundo, mas é do que eu sei. Eu sei. E eu vou vê-lo. Os meus olhos o verão, os meus próprios olhos. E diz Jó: ah, como eu tenho saudade, como o meu coração desfalece, como eu tenho saudade desse momento que eu vou experimentar, saudade futura, como eu tenho saudade desse tempo, como o meu coração se acende e anseia por esse dia em que eu vou vê-lo com os meus próprios olhos e eu me levantarei desse lugar, dessa circunstância. Farei isso porque eu sei que o meu Redentor vive. Vejam que coisa extraordinária, que homem extraordinário, que fé, que profissão de fé extraordinária. E Jó jamais imaginou que alguém fosse escrever isso. E não só está escrito na Bíblia, como nós estamos vendo, mas se tornou um epitáfio. Você pode ir ao cemitério e muitos deles estão escritos lá, porque eu sei que o meu Redentor vive. Assim como Jó gostaria que fosse escrito: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Seria redundante falar aqui que nós estamos vivendo um tempo de aflição. Não quero cair na redundância de repetir sobre o tempo tribuloso em que nós estamos. Mas parece que muita gente ainda não entendeu, muita gente ainda não compreendeu que daqui para frente a vida será assim. Lutas, angústias, tribulações, dores, enfermidades, doenças, vírus, bactérias se proliferando, estágios de contaminação e diferenciados, medidas de proteção ao outro sendo implementadas de vários modelos, mas esse será o caminho. Já estamos há 2 anos assim, se você não atentou, já estamos chegando a 2 anos praticamente assim, e esse vai ser o tempo que nós vamos enfrentar. Esse será a nossa caminhada daqui para frente. E não há nada que a gente possa fazer para mudar as circunstâncias. Não há nada que a gente possa fazer, porque o mundo jaz no maligno, a perversidade vai aumentando, já não basta todos os problemas que nós enfrentamos de ordem natural, né? Da ordem climática, esses de ordem viral e tantas outras coisas. Nós temos aliado a tudo isso, e o que é pior de tudo, né? A perversidade humana, a indiferença, o desamor, aumentando a cada dia, os estados emocionais deteriorados, estados sentimentais esfacelados, cada dia as pessoas mais fracas do ponto de vista neural, do ponto de vista de saúde. E é esse o mundo que nós vamos enfrentar daqui para frente.
Não tem nada novo nisso, a gente já sabe disso, já está na Escritura há muito tempo. Já estava dito. E eu vejo aqui na vida deste homem Jó um exemplo para a gente de como viver nesse tempo, como enfrentar essa situação, como não se entregar, como não perder as esperanças. Jó é um homem que estava carregando um câncer, carregando uma lepra, uma doença no seu corpo físico. Mas a sua alma, conquanto triste, angustiada, sofrendo por causa daquela situação, sofrendo a ausência de tudo que tinha, a indiferença dos seus amigos, a separação, todo o sofrimento que ele enfrentava, mas a sua alma estava saudável. O seu corpo estava arrebentado, mas a sua alma estava sarada. O seu coração estava firmado em Deus. Jó é um tipo de gente que não caminha a partir de expectativas, do que espera que seja bom, daquilo que espera que seja melhor, uma expectativa nos outros. Não era um camarada que andava esperando das pessoas aquilo que elas não podem oferecer, esperando do mundo aquilo que o mundo não tem. Não era um camarada que vivia de expectativas e ilusões apresentadas por este mundo, por aquilo que a gente ouve dizer, mas era um homem de esperança. Era um homem de esperança. As suas expectativas foram derrotadas pela esperança. E essa foi a bênção de Jó. E essa confissão nos ensina e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E eu o verei, e o verei com os meus próprios olhos. Que maravilha, que fé inabalável, que confissão de amor, de esperança, que confissão escatológica tão profunda é essa, porque ele diz: eu o verei e o verei com os meus próprios olhos. Esse é o Jó, é aquilo que o Jó nos ensina e aquilo que ele nos apresenta para a vida. O homem cujo corpo estava dilacerado, mas o seu coração estava firme. O homem cujas expectativas foram derrubadas, frustradas, mas a sua esperança alimentada. Um homem que podia dizer: todos se afastaram de mim, eu perdi tudo que tinha, mas eu tenho um amigo, eu tenho um Goel, que a palavra do original para Redentor é Goel, que era um amigo, um parente, uma pessoa ali que pudesse te redimir, que pudesse te tirar daquela situação, vingar, a vingança no sentido de daquele que poderia te salvar, trazer a você a resposta diante das injustiças, diante de tudo aquilo que ele estava recebendo, ameaças e de acusação dos seus irmãos. Jó nos deu essa confissão de fé. Jó nos deixou este fundamento. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu lamento que às vezes muitas pessoas não podem dizer isso. Muita gente não tem a convicção para dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que você seja fortalecido no seu coração, na sua alma, que você receba isso como convicção de fé para a sua vida, para a sua caminhada, para o enfrentamento de tudo que está posto para nós daqui para frente. O medo, às vezes, quer tomar conta do nosso coração, diante de tudo que a gente enxerga. Mas a Bíblia diz que o amor vence todo medo, o amor lança fora todo medo. O amor a Deus, o amor ao próximo, a esperança enraizada no coração. Como disse o apóstolo Paulo, de todas as coisas, 3 coisas irão permanecer: a
a fé, a esperança e o amor. Mas a maior destas é o amor. Eu espero em nome de Jesus que as palavras de Jó não sejam apenas um epitáfio que talvez você queira colocar na sua lápide, na sepultura, no mármore, mas que seja, de fato, uma convicção de fé, uma convicção de vida, uma convicção de caminhada, uma convicção para os seus relacionamentos, uma convicção para o seu coração, uma ordem que você dê a você mesmo, uma ordem que você possa declarar a você, não aos outros, declarar para você mesmo. Não é declarar para ninguém, não é querer que as pessoas acreditem nisso, não é querer que os outros achem isso muito simpático, uma coisa legal. Não, é uma coisa para você encarnar. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que o seu coração seja firmado nessa palavra do Senhor, nesse testemunho do nosso irmão Jó, e que a gente encontre segurança, esperança e paz nas palavras do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e que o sentido da vida, como disse pastor Herbert, seja a pessoa de Deus. Que o sentido da sua existência seja Deus, nada mais, nada menos que isso, tão somente Deus para a sua existência. Graças a Deus.